Olá, líder. Olá. E agora sim. Olá, líder. Muito bem, muito bom dia, na verdade, né? Eu estou gravando aqui pela manhã, não sei que hora que você vai ver, mas seja muito bem-vindo para mais uma live. Então, nessa live aí nós queremos falar a respeito aí de um tema, de um tema bem importante aí na esfera da liderança, né? Nós estamos aqui sempre abordando assuntos relacionados à liderança, que é um assunto assim pelo qual eu sou apaixonado, né? Falar sobre liderança, falar sobre comportamento humano. Então, assim, esse é um tema assim pelo qual eu tenho uma paixão muito grande, né? Falar sobre esse tema, falar sobre esse assunto. E na live de hoje, nessa live, eu quero falar sobre as competências do líder, né? Ou pelo menos falar das principais competências do líder, né? Óbvio que quando a gente vai observar aí um líder, um indivíduo, né? Uma pessoa que vai precisar reunir uma série de competências, né? E eu quero falar aqui apenas de algumas, e óbvio que o objetivo aqui também não é esgotar o assunto, né? Até porque os temas relacionados à liderança são tanto quanto vastos, né? São tanto quanto amplos. Então, nessa minha fala aqui, obviamente, eu não vou conseguir esgotar tudo que se tem para dizer no que se refere à liderança, né? Mas eu penso que se você souber pelo menos algumas coisas, né? Se você ter assim no teu radar pelo menos alguns tópicos, alguns itens dentro dessa temática, né, da liderança, principalmente eu falo, gente, ó, dentro para líderes que são predominantemente líderes operacionais, líderes de produção. Eu falo porque eu tenho uma vivência, né, aí na área de produção, na área operacional, né? Embora que quando em última análise, né, nos treinamentos que eu realizo, nas mentorias que eu realizo, o que eu verifico na prática, né? Os conflitos que surgem na liderança, né, entre líderes e liderados de uma equipe de vendedores, por exemplo, né, ou de uma equipe fiscal, de uma equipe financeira, de uma equipe de compradores de dentro de uma empresa, não diferem muito, né, dos conflitos que acontecem nas áreas operacionais, né, nas áreas de chão de fábrica, nas áreas de produção. Né? Por quê? Porque nas relações líder e liderado, as competências que serão exigidas, tanto para um líder de uma área administrativa, quanto para um líder de área operacional, vão ser muito parecidas. Então, as competências exigidas, né, por líderes que atuam, né, tanto na área administrativa quanto na área operacional, são muito semelhantes. Agora, eu me refiro, obviamente, às competências relacionadas à liderança, à gestão de pessoas, a relacionamento de pessoas. É óbvio que se você for pegar, né, um líder na área de vendas, ele tem que conhecer, obviamente, ele tem que possuir esse know-how, né, na área de vendas, né? Ele tem que ter o conhecimento de todas as estratégias, das técnicas de vendas, dos gatilhos mentais, das questões relacionadas à abordagem, né, aos clientes. Então, ele tem que saber, tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse conhecimento técnico, tem que ter o conhecimento conceitual, mas no que se refere a lidar com pessoas, lidar com seres humanos, tanto o que é de uma área, de uma equipe de vendas, quanto o que é de uma área operacional, eles vão ser muito semelhantes, né? Então, mas antes de eu entrar um pouco mais assim nesse assunto, deixa eu falar aqui primeiro o que vem a ser competências. Então, assim, ó, as competências do líder, né? As competências do líder, ou as principais competências do líder. Mas vamos tentar entender aqui primeiro o que vem a ser, portanto, a competência. Então, quando se diz que uma pessoa é competente, geralmente, às vezes, a gente usa, né, essa expressão, tá? O cara é um incompetente.
O que a gente, na verdade, quer dizer com isso, né, com essa expressão? Tá? O fulano é um incompetente. A gente, no fundo, a gente quer dizer o seguinte, que esse indivíduo, que essa pessoa não reúne todas as qualidades, né? Não reúne todos os conhecimentos, não reúne todas as habilidades necessárias para exercer determinada tarefa, para exercer determinada operação, exercer determinada atividade, para lidar com determinado assunto, né, ou para falar, para discorrer, para discutir a respeito de um determinado assunto. Então, você vai ouvir, por exemplo, essa expressão no direito, ou no meio jurídico, e o que essa expressão, no fundo, quer dizer é o seguinte, simplesmente é o seguinte, que a pessoa não tem capacidade, né? Vai querer simplesmente dizer que a pessoa não tem capacidade para discorrer e falar sobre um determinado assunto. Deixa eu só colocar meu microfone aqui, gente. Eu acabei esquecendo de colocar meu microfone aqui. Se o áudio não ficou bom aí no começo, aí depois vocês me perdoem, vocês dão um feedback aí. Mas, a princípio, gente, então é isso aí. Quando a gente fala, portanto, de competência, a gente está falando assim de um conjunto de características, né? Um conjunto de características que vão permitir com que a pessoa fale a respeito de um determinado assunto ou que ela discorra sobre um determinado assunto ou que ela execute determinada atividade, que ela tem condições que torna ela qualificada para exercer determinada atividade, para exercer determinada tarefa, para exercer determinada operação. Então, isso que é uma pessoa competente, quer dizer, uma pessoa que reúne as condições necessárias para fazer alguma coisa. Em termos gerais, né, em linhas gerais, a definição, o conceito seria basicamente esse. E a competência não é uma coisa só, a competência é um conjunto de fatores, é um conjunto de elementos que, ao serem colocados em prática, vão dizer se a pessoa é ou não é competente para fazer determinada coisa. Ó, tá aí, ó. Oséias, do Vida Líder, seja muito bem-vindo aí, Oséias. Então, olha só, falando, portanto, aqui de competências, então, o que a gente vai ter? Competência diz respeito. Oséias, só me dá um feedback aí, ver se o som tá bom. Mas, assim, ó, competência, de um modo geral, está relacionado a conhecimento. Então, quando o primeiro elemento que a gente avalia numa pessoa para dizer se ela é competente, se ela tem competência ou não, é se ela conhece a respeito de determinada coisa, se ela tem realmente conhecimento a respeito de um determinado assunto. Então, se ela tem o conhecimento a respeito de um determinado assunto, então isso aí é um fator que nos permite perceber se a pessoa realmente é competente, ou seja, se ela tem o conhecimento. Então, se ela tem conhecimento de um determinado assunto, a gente costuma dizer que ela é competente. E qual que é o segundo fator? Então, é importante perceber aqui o seguinte, ó, a questão é conhecimento, né? É o conhecimento conceitual, é o conhecimento conceitual. Então, por exemplo, se uma pessoa vai atuar na área de CNC, por exemplo, de usinagem, né, CNC, ela tem o conhecimento dos softwares, ela tem o conhecimento básico ali de interpretação de desenho, ela tem o conhecimento básico ali de ferramentaria, ou o que quer que seja o conhecimento que seja necessário para ela poder atuar naquela atividade. Então, esse aí é um fator. O segundo fator é a habilidade. Essa pessoa tem habilidade, ou seja, ela tem facilidade em executar aquela tarefa, ela consegue executar aquilo, ela consegue colocar o conhecimento que ela tem, ela consegue colocar em prática, ela tem facilidade em colocar em prática o conhecimento que ela possui, porque você vai ver com muita frequência o seguinte, ó, o cara tem conhecimento, mas ele não sabe como fazer, ele não sabe como colocar em prática.
Então, você vai ouvir, por exemplo, a pessoa dizer assim, aí eu sei o que tem que ser feito, mas eu não sei como tem que fazer. Então, a habilidade está mais relacionada ao como fazer. Então, o conhecimento diz respeito ao o que fazer. Eu sei que tem que ser feito isso, mas você sabe fazer? Não, eu não sei. Então, aqui, se um cano aqui na minha casa estoura aqui, né? Aí começa a vazar água, bom, eu tenho um conhecimento mínimo, né, de perceber que eu sei que precisa ser substituído o cano. Eu sei que tem que substituir aquele cano. Mas você sabe como fazer? Não. Então, se estoura um cano na parede e começa a vazar, dá uma infiltração ali, eu vou ter que resolver isso. Então, aí eu consigo ver o que aconteceu? Bom, se eu não conseguir ver, eu vou ter que quebrar a parede e tal. Bom, agora eu estou vendo aqui o que aconteceu. E agora, como que eu vou substituir esse cano? Então, você sabe que um cano está na parede, cara, é difícil você trocar aquele cano. Esses dias eu vi no YouTube o cara ensinando, ele pegava um T, cortava no meio, colocava uma braçadeira, apertava, colocava cola e conseguia fazer uma emenda ali sem ter que quebrar toda a parede, fazer todo aquele estrago na parede. Então, é uma técnica, quer dizer, o cara tem, ele olha, ele sabe o que tem que fazer, o que tem que ser feito, ele sabe que tem que ser substituído, tem que ser feito um reparo, mas ele também sabe como fazer. Então, ele já tem a ideia de como fazer. Então, assim, é conhecimento, saber o que fazer, habilidade, saber como fazer, e tem que ter a atitude que é, assim, de querer fazer. Então, se eu vejo que está ali, né, aquele cano vazando ali, aquilo pode estar, né, pode me trazer um prejuízo muito grande, né, tanto no que se refere ao valor que eu vou ter que pagar de consumo de água, como também a questão, o dano que aquilo ali vai causar no meu imóvel, né, no meu bem, no meu patrimônio. Então, eu tenho que querer fazer aquilo, eu tenho que querer executar aquilo. Então, olha só, falando de competências do líder, o cara tem que ter conhecimento, a gente já vai ver que conhecimentos essa pessoa precisa possuir, né? Então, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento do quê? Então, ele tem que conhecer as principais ferramentas de gestão de pessoas, de como lidar com as pessoas, de como se relacionar com as pessoas. Né? Então, ele tem que ter habilidade com isso. Então, a habilidade, gente, está muito relacionada à vivência que a pessoa tem. Né? Então, a pessoa tem o conhecimento, a pessoa colocou aquele conhecimento em prática e ao colocar aquele conhecimento em prática, a pessoa desenvolveu uma habilidade, ou seja, ela tem uma certa facilidade de executar aquela tarefa e que quem está de fora, ao observar a pessoa colocando aquele conhecimento em prática, pensa que é algo assim que é muito natural, é muito espontâneo, mas não, é o resultado de um conhecimento que foi colocado em prática e de tanto ser praticado, quem está de fora observando pensa que é algo que é muito fácil, pensa que é algo muito simples, né? Mas não, é porque a pessoa já colocou tanto aquilo em prática que aquilo se tornou uma habilidade. A pessoa tem uma habilidade, ela tem uma certa facilidade de colocar e executar aquele conhecimento que ela tem em prática. Então, qualquer pessoa que for tentar fazer aquilo que a pessoa está fazendo, que ela julgar que é algo relativamente fácil, sem o conhecimento que aquela pessoa tem, ela vai ter muito mais dificuldade. Então, tem que ter o conhecimento e tem que ter a habilidade. Então, a habilidade está relacionada a quantas vezes, né, a quantidade de vezes que a pessoa repetiu aquele conhecimento que ela tem, para que ela tenha, de fato, para que a gente possa dizer, de fato, que ela tem uma habilidade, né, que ela tem uma habilidade para fazer, executar determinada tarefa. Então, esse aqui é o segundo quesito. E a atitude, que é querer fazer. Então, assim, no caso da liderança, o líder, é imprescindível que o líder goste de ser um líder. Ele se posicione como um líder, né? Então, ele tem essa mentalidade, assim, empoderada, né? De querer ser um líder, de querer realmente estar à frente, de querer estar influenciando, de querer estar ajudando as pessoas a se desenvolver, de querer estar ajudando as pessoas a darem o melhor de si, a querer estar ajudando as pessoas a se desenvolverem, a apresentar melhores resultados, porque no fundo, o que o líder faz é isso aí. O líder ajuda indivíduos, o líder é aquele indivíduo que ajuda as pessoas a se desenvolverem, ajuda as pessoas a desenvolverem
talentos, né, e habilidades que elas têm, que elas possuem, que muitas vezes elas mesmas não sabem que elas têm, mas inspiradas num líder, que aí vem uma outra característica, né, que é ser inspirador, o líder é aquele cara que inspira, inspiradas pelo líder, elas vão desenvolvendo os seus talentos, elas vão desenvolvendo as suas potencialidades, e é isso que o líder vai fazer. Então, inspiradas no líder, elas vão desenvolver essas habilidades, né? Elas vão desenvolver essas competências, elas vão desenvolver essas atitudes. É isso que o líder vai fazer. E para fazer isso, o líder precisa gostar disso. Aí ele vai reunir todas essas características. Então, olha só, falando de competências, é um conjunto de fatores, é um conjunto de elementos, a saber, conhecimento, habilidade e atitude. Então, as principais competências do líder. Então, eu vou aqui mencionar apenas algumas dessas competências, né? O líder é aquele indivíduo que tem uma capacidade de relacionamento. O líder tem uma excelente capacidade de relacionamento. Quer dizer, ele pega indivíduos, geralmente, assim, vamos pensar no líder, né? O líder pega ali um grupo de pessoas, um grupo de indivíduos, e cada indivíduo desse, cada pessoa da equipe, cada elemento da equipe, tem uma forma de pensar diferente. Tem crenças diferentes, tem, sei lá, paradigmas diferentes, cada qual tem a sua história, cada um pensa de um jeito, o outro pensa que o trabalho tem que ser feito de outra forma. E o líder consegue pegar esses indivíduos, por mais que eles tenham ideias, pensamentos diferentes, perfis comportamentais diferentes, e o líder consegue colocar esses indivíduos todos num só propósito, num só objetivo. E isso ele consegue fazer como? É influenciando essas pessoas, é fazendo essas pessoas entender a importância do papel que cada indivíduo tem na equipe e o quanto o trabalho que elas executam vão contribuir para o resultado final. Então, se você tem uma equipe de trabalho, né, um grupo de pessoas, né, ao qual você lidera, essas pessoas têm que entender qual é a finalidade, qual é o objetivo, qual é o propósito do trabalho que elas executam. E quanto mais clareza essas pessoas tiverem da importância do trabalho que elas executam, mais elas vão ser dedicadas, mais elas vão se dedicar. E isso, quem que vai conseguir fazer isso? Então, o líder vai pegar um indivíduo que sei lá, que gosta de um tipo de comida e outro indivíduo que gosta de outro tipo de comida e vai fazer eles trabalharem no mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Então, vocês vejam assim que a importância, né, o papel do líder em ter essa habilidade, né, então, em ter essa condição de fazer com que indivíduos, por mais que eles pensem de maneiras diferentes, mas ele consegue fazer esses indivíduos olhar para uma mesma direção, a olhar para um mesmo propósito, a olhar para um mesmo objetivo. E como que ele vai fazer isso? É conseguindo interagir e ter um bom relacionamento. Então, assim, ó, relacionamento ou inteligência, né, interpessoal, de identificar nos indivíduos quais são as principais motivações dos indivíduos. Olha só, gente, como que isso aqui vai se expandindo. Então, para que esse líder tenha uma boa relação interpessoal com os indivíduos, ele tem que identificar as principais motivações dos indivíduos. E uma das grandes habilidades, das competências que esse líder vai precisar possuir, dentro desse aspecto aí do relacionamento interpessoal, é fazer que haja uma convergência, né? Fazer com que haja um direcionamento para o mesmo alvo, para o mesmo foco e para o mesmo objetivo. E quando o líder consegue fazer isso, sem gerar, sem querer explorar as pessoas, né? Sem querer assim oprimir as pessoas, sem querer colocar terror, ele consegue fazer isso, ele consegue fazer com que as pessoas entendam e compreendam isso, tudo de maneira muito espontânea, tudo de maneira muito natural, mas através de uma habilidade que ele possui de conectar as pessoas, né? De fazer as pessoas olharem para uma mesma direção. Isso aí, gente, é uma característica, né? Uma característica do líder muito fundamental. Então, assim, ó, é ter um bom relacionamento com a equipe. E o que eu trago mais aqui? Ó? A questão de comunicação. Esse líder ter uma comunicação assertiva, porque, afinal de contas,
para esse líder conseguir fazer com que indivíduos que têm mentalidades, que têm visões, né, que têm projetos, que têm sonhos, que têm objetivos completamente diferentes uns dos outros, para que ele consiga fazer com que esses indivíduos estejam caminhando todos para uma mesma direção, ele precisa ter uma boa comunicação. Ele precisa ter uma boa comunicação. Inclusive, esse bom relacionamento interpessoal vai se derivar exatamente de uma boa comunicação. É uma comunicação que é uma comunicação assertiva. E o que é uma comunicação assertiva? É uma comunicação respeitosa, é uma comunicação clara, é uma comunicação objetiva, é uma comunicação transparente. Então, se você tem lá, quando se fala, né, de comunicação assertiva, ou seja, é quando você transmite uma informação, quando você passa, né, uma informação, então você enquanto líder, você está em posse de uma informação, de alguma coisa que precisa ser transmitida, né, para os seus liderados, para a sua equipe, e você consegue fazer isso, né, de maneira clara, de maneira objetiva. E a comunicação assertiva, gente, se caracteriza exatamente por isso. Então, a questão do respeito, da objetividade, da transparência, da verdade, né? Então, você passar as informações, né, sem omitir as informações, né, sem omitir o que precisa ser transmitido e comunicado, né? Porque se tem uma coisa, gente, que a equipe, né, os liderados detestam, é ficar com a sensação de que eles foram enganados, né? Então, às vezes, você fala lá alguma coisa a respeito de, vai pedir hora extra lá para o pessoal, vai pedir hora extra para a sua equipe, né? Ou vai pedir, assim, uma força-tarefa para executar determinado trabalho, né? Você fala, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo, nós vamos receber visita aqui de uma empresa que vai fazer uma auditoria, então nós vamos receber visita aqui de um cliente nosso, vamos fazer uma auditoria, então a gente precisa fazer uma força-tarefa aqui e tal, e beleza, você passa aquilo e tem toda aquela mobilização, tua equipe vai lá, pega junto, e daqui a pouco, pois é, e aí? E a visita? Cara, pois é, o pessoal não veio e tal, daí o pessoal já começa a olhar de atravessado já. Por quê? Porque não houve sinceridade, porque não houve verdade. Então eles ficaram com a sensação de que foram enganados e que você usou aquele argumento, né, só para que eles realmente pudessem se mobilizar. Então, isso é muito delicado, essa questão. Então, quando você precisar realmente se comunicar com a sua equipe, né, passar alguma informação, você precisa ser verdadeiro, você precisa ser sincero. Então, eu quero que faça isso porque o diretor da empresa pediu. Aí, como o pessoal não tem acesso ao diretor da empresa, né, aí fica... não, vamos fazer porque o encarregado aqui, o chefe falou que é porque o diretor da empresa pediu. E às vezes o diretor da empresa nem pediu, mas você sempre usa desse artifício. Daqui a pouco alguém vai ficar sabendo que esse recurso que você utiliza não é honesto, não é verdadeiro, né? Não condiz com a verdade, não condiz com a realidade, e você vai perder completamente a credibilidade com a sua equipe. Então, dentro dessa questão de comunicação, ser sincero, ser respeitoso, ser verdadeiro. Então, ser respeitoso, não ser um cara grosso, né, na sua comunicação, não ser estúpido na comunicação, não ser debochado, gente, não ser satírico, né, não ser irônico, não ser debochado naquilo que você fala. Às vezes você vai falar alguma coisa para o teu liderado, né? Você fica fazendo piadinha, entendeu o que é que desenha? Cara, mas tu é cabeça dura mesmo, hein? Então, as coisas que você fala aí dentro desse aspecto, né, da comunicação, a forma como você fala, muitas vezes de uma forma desrespeitosa, isso causa, né, uma indignação por parte da equipe. Então, assim, uma das competências do líder é ter uma boa comunicação. Em primeiro lugar, acima de tudo, uma comunicação respeitosa, né, uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, né, uma comunicação sincera, uma comunicação verdadeira. Então, essa é que é a grande questão. Então, quando você tem uma comunicação agressiva, né, que você ofende, que você insulta, que você subestima a capacidade dos seus liderados, então aí você está indo num caminho aí de uma comunicação que não vai contribuir para que você tenha um bom relacionamento interpessoal, né, um bom relacionamento com a sua equipe. E outro fator aqui, gente, é fornecer feedback, né? Por que é importante você fornecer feedback? Porque os teus liderados, a tua equipe precisa saber
A tua equipe precisa saber, os membros da sua equipe precisam saber se aquilo que eles estão fazendo realmente está contribuindo para chegar nos resultados que se deseja, né? Então, você que é o líder, você tem sempre aí os objetivos, você tem as metas de produtividade, você tem as metas de qualidade, você tem as metas de produção. Então, você tem tudo isso delimitado, né? Você tem as metas aí de acidente de trabalho, né? Tem empresas que o ambiente de trabalho é uma alta, como se diz assim, uma alta periculosidade, né? Então, você tem que trabalhar com tudo isso, com todos esses fatores, né? E eles precisam saber se o trabalho que eles estão fazendo realmente está contribuindo para se chegar e se atingir essas metas. Agora, qual que é a importância, né, e o papel do líder aí nesse aspecto, né? É exatamente passar essas informações, né? Beca, seja bem-vinda. Então, qual que é a grande questão? É você tornar, né, deixar o seu liderado consciente, porque o feedback, gente, nada mais é do que isso aí, é você dar a oportunidade para o teu liderado de tomar consciência das suas ações, dos seus comportamentos, das suas atitudes, né? E o quanto ele pode melhorar, o quanto aqueles comportamentos, o quanto aquelas atitudes, aquelas iniciativas estão contribuindo para que se atinja os objetivos ou não. Agora, é importante que você faça isso em pelo menos duas situações. Quando ele está fazendo a coisa certa, você dá o feedback para ele de que ele está fazendo a coisa certa. E quando ele está fazendo a coisa errada, você dá o feedback para ele de que ele está fazendo a coisa errada. Eu digo isso porque tem muito líder que nutre, né, a seguinte mentalidade. A minha equipe é assim, ó. Eu não sou de ficar elogiando, não sou de ficar bajulando, porque essa peãozada é o seguinte, tu começa a falar bem do trabalho que eles estão fazendo, daqui a pouco vira numa desgraça. Não, você está errado, você está equivocado. Então, se eles estão fazendo o trabalho certo, se eles estão fazendo da forma correta, chama, né? Se for equipe, você chama a equipe e forneça um feedback um coletivo para a equipe, mas se for necessário, vai indivíduo por indivíduo, chama a pessoa, fala assim, vem aqui, eu quero te fornecer um feedback, eu quero dizer assim que eu estou gostando muito do trabalho que você está fazendo, aponte, né, os aspectos do trabalho daquela pessoa que ele está fazendo, estão realmente aspectos positivos, e você faça assim. Para fornecer o feedback de elogio, você faz no momento, e para fornecer o feedback de correção, você faça em um outro momento. Então, faça em momentos diferentes, porque tem o famoso feedback sanduíche, né, onde você chama a pessoa, você fala de um aspecto positivo, depois você aborda, né, o ponto que você quer corrigir, e depois você finaliza com, né, um aspecto, reforçando o aspecto positivo novamente, né? Maravilha, meu amigo, excelente, obrigado, Eusés. Então, o que acontece? Você precisa chamar a tua equipe, a competência do líder, eu estou falando, né? Das principais competências do líder. Então, eu falei aqui de ter um bom relacionamento com a equipe, ter uma boa comunicação, eu estou falando agora de fornecer feedback. Mas para você fornecer o feedback, você precisa saber fornecer o feedback, porque se você usar essa ferramenta de maneira errada, você vai fazer a tua equipe criar nojo de feedback. Então, se você só chama os membros da sua equipe para fornecer feedback, quando você precisa corrigir os comportamentos, você não chama também para elogiar, para exaltar a atitude que eles estão tendo, você vai criar aí um bloqueio, né, uma crença muito negativa com relação ao fornecimento de feedback. E você cria também na sua equipe uma sensação de injustiça, né? É comum você, dentro de empresa, você perceber os liderados dizendo o seguinte, cara, esse líder aí, essa liderança, a chefia aqui dentro dessa empresa só sabe ver as coisas ruins que a gente faz, cara. As coisas boas que a gente faz, ninguém fala nada, ninguém aponta, ninguém elogia, mas se tu quiser marcar uma bobeirinha, né, se tu pisar fora da faixa uma única vez, eles te chamam o cara e detona contigo, entendeu? Então, por isso que você tem que dosar o feedback de correção com o feedback de elogio também. Você tem que elogiar, você tem que ressaltar os pontos positivos aí dos teus liderados em momentos diferentes, tá? Por que isso?
Porque quando você deixa claro para a sua equipe que você usa o feedback como uma ferramenta de desenvolvimento, de tomada de consciência das atitudes do comportamento, quando você deixa claro isso, sempre que você chamar o teu liderado para fornecer um feedback, ele não vai assim com aquela sensação, né, ou com aquele pensamento, bom, para que ele vai me chamar para... ele vai me chamar para dar uma correção de novo. Aí ele já vai todo pesaroso, já, né? Já vai chutando lata e tal. Então, assim, quando você equilibra isso, quando você chama ele para fornecer o feedback, ele não sabe se você vai ressaltar algum aspecto negativo do comportamento dele ou algum aspecto de positivo do comportamento dele, né? Um aspecto a ser corrigido ou um aspecto a ser reforçado. Então, por isso que é importante você dosar e equilibrar o fornecimento do feedback. Então, nos meus cursos, né, nos meus treinamentos, eu discorro, né, sobre esse assunto de maneira muito ampla, né, de maneira muito, muito abrangente. Aqui, por razões de tempo, que eu não consigo, né, expandir todos os aspectos, né, do feedback, mas, de um modo geral, uma das competências, né, do líder é saber fornecer o feedback. Então, feedback não é, né, um sinônimo de enchida de saco, né, de puxão de orelha, de bronca, né, ou de, sei lá, de mijada lá que você vai dar no teu liderado. Não tem nada a ver com isso aí. O feedback é uma ferramenta de desenvolvimento humano para gerar crescimento, para gerar tomada de consciência, né, por parte do teu liderado, né? Então, aqui, outra coisa também é conhecer as ferramentas de gestão de pessoas, né? Então, quando você conhece algumas ferramentas de gestão de pessoa, que é mapeamento de perfil comportamental, mapeamento de a própria capacidade de fornecer feedback. Então, isso ali é uma ferramenta de gestão de pessoa, né? Então, outras coisas os pontos fortes e os pontos fracos, né, de cada liderado, né? Então, quando você faz esse mapeamento do perfil comportamental, existem outras ferramentas também que vão te permitir ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos dos teus liderados, né? Quais são os pontos de melhoria. Então, tem ferramentas também que são plano de desenvolvimento individual, né? Os famosos PDIs, né? Que são os programas, né? Os planos de desenvolvimento individual, onde você vai ver assim quais são os principais gaps, né? Que os teus liderados precisam aperfeiçoar, precisam desenvolver, quais são as competências, quais são os conhecimentos que eles precisam possuir para exercer de maneira melhor, né, os seus trabalhos. Então, você cria esse programa, você adota essa ferramenta para você poder desenvolver, para que esses liderados, né, os membros aí da sua equipe, possam entregar aí o máximo de resultado. Então, outra coisa que você precisa saber também, né, é fazer o mapeamento dos perfis comportamentais, né? Eu trabalho com a metodologia DISC, onde você tem o perfil dominante, influenciador, estabilidade e conformidade. Quando você utiliza e aplica essas ferramentas, você consegue ter, assim, mais ou menos uma noção de em que trabalho ou em qual trabalho aquele profissional, aquele liderado vai ser mais produtivo ou vai gerar mais resultado. Então, quando você consegue fazer isso, faz o mapeamento do perfil comportamental, você consegue ter essa visão, né, de onde que ele vai ser mais produtivo, onde que ele vai gerar mais resultado. Por que eu digo isso? Não adianta você pegar um profissional que gosta de se comunicar, que gosta de conversar, que gosta de falar, e colocar ele para fazer um trabalho que é tedioso, que ele tem que ficar ali parado num lugar, não pode nem olhar para o lado, não pode olhar para o outro, não pode conversar com ninguém. Mas a maioria dos trabalhos não dá para fazer isso, né? Para ter um profissional. Então, quando você for contratar e quando você for fazer lá o desenho do cargo, né? Você for fazer lá a descrição de cargo, você já tem que mais ou menos definir qual é o perfil comportamental de pessoa que você precisa para aquela função. Então, você, líder, tem esse compromisso. Porque se você contrata um cara que gosta de conversar, que gosta de estar andando, que gosta de estar interagindo com as pessoas, para ele ficar num trabalho parado, você percebe que ele não vai ser suficientemente produtivo, né? Então, você vai estar ali criando ali barreiras, né, para que ele possa produzir, porque ele não está num ambiente que lhe agrada, né? Ele gosta de estar conversando, interagindo com as pessoas, né? Agora, por outro lado, se for um trabalho que precisa interagir com as pessoas, né? Ele precisa estar interagindo, e você tem um profissional que não gosta de interagir, porque tem pessoas que têm esse perfil, que não gostam de interagir,
você vai ter séria dificuldade também. Então, você precisa fazer esse mapeamento. Obrigado aí, Osés, pelas considerações. Então, gente, olha só, eu vou finalizando por aqui essa live, agradecer a você que esteve aqui comigo até esse momento. Muitíssimo obrigado. E espero que essas dicas aqui tenham realmente contribuído para o seu desenvolvimento. Então, eu falei aqui de algumas competências, né? Então, assim, ó, o que eu expliquei, né, o que é competência, falei do relacionamento, né, ter um bom relacionamento com a equipe, falando de competência, estou falando de conhecimento, habilidade e atitude, né, de querer fazer as coisas. Falei de comunicação, falei de fornecimento de feedback, falei de ferramentas de gestão de processos, né, e ferramentas de gestão de pessoas, ok? Então, gente, vou me despedindo por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.